e olhe o valor da corrente no display do USB Charge. 7 testes que você faz usando o USB Charge, e se você trabalha com conserto de celulares, você tem obrigação de saber fazer. Opa! Cristiano Alves aqui, e eu estou no mercado de assistência de celulares desde 2006, e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer 7 testes rápidos usando o USB Charge. E são testes tão básicos que todo técnico que se preze deveria saber fazer. Mas por incrível que pareça, pouquíssimos técnicos sabem fazê-los. E para você que quer se destacar na manutenção de celulares, você tem a obrigação de aprender, principalmente se você quer começar de forma profissional. Mas antes de ir para o conteúdo, se você quer ver vídeos informativos e práticos como esse, se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo assim. E também deixe o like, porque assim eu sei que o meu conteúdo te ajudou de alguma forma. Agora sim, vem comigo, vamos junto para o vídeo. Teste número 1, conector de carga com defeito. Nesse teste, você vai ficar atento a duas situações. A primeira é se não houver valor de corrente elétrica no display do USB Charge, quer dizer que a corrente elétrica é igual a zero. Segunda situação, quando você mexer no conector de carga e houver uma pequena variação de corrente em que aparece um valor no display e depois para de mostrar esse valor, nesse caso, verificar se o conector de carga está sujo, oxidado ou quebrado. Mas em ambas as situações, a primeira análise é no conector de carga. Teste 2, cabo USB com defeito ou com baixa qualidade. Um cabo USB de má qualidade carrega com uma corrente muito menor e automaticamente leva mais tempo para carregar o aparelho. O teste é feito da seguinte forma: pegue o cabo que você quer analisar e conecte ao USB Charge em um aparelho e olhe o valor da corrente no display do USB Charge. Depois, pegue outro cabo, de preferência um original, ou que você tenha certeza que funciona bem, e compare agora o valor das duas correntes aferidas, porque a corrente no cabo de má qualidade vai ser menor. Uma outra forma também é testar com os dois cabos um aparelho que tem o sistema Quick Charge ou turbo em alguma porta QC do Quick Charge, porque o cabo de má qualidade não vai ativar o modo turbo no aparelho, daí você vai saber que o cabo precisa ser trocado. Teste 3. Carregador inapropriado ou com defeito. Da mesma forma que o cabo, um carregador de má qualidade ou incorreto não vai ativar o modo turbo, então não vai liberar uma corrente de carga ideal para o aparelho. O teste é simples, muito simples. Se no USB Charge, na porta QC, liberar o carregamento rápido e com o carregador que está sendo testado não aparecer na tela do aparelho o modo turbo, isso significa que o carregador é incompatível com o aparelho. Agora, uma observação, muita atenção aqui. Testar na porta QC 3.0 de 45 watts e também na porta QC 3.0 de 20 watts, porque existem diferentes tipos de tecnologia de carregamento rápido. 4. Bateria com defeito. Quando a bateria está com defeito, o valor da corrente será zero, ou também esse defeito pode apresentar uma corrente baixa, que fica reiniciando a carga como se fosse um loop. O teste é feito comparando a corrente que aparece no display do USB Charge da bateria antiga com a nova bateria, já que com a bateria nova vai ter um consumo de corrente constante. Presta muita atenção, porque eu preciso te falar algo muito sério agora. Não existe uma fórmula mágica para defeito. Ou seja, um determinado erro pode indicar um possível defeito, mas não necessariamente será aquele o defeito. Talvez você me pergunte: para que serve esse vídeo então, afinal de contas? Esse vídeo tem como objetivo te mostrar a importância dessa ferramenta e te dar uma direção para você começar a entender e pensar de forma lógica os defeitos. E já que você está prestando atenção, eu vou aproveitar e deixar um link confiável para você também pedir o seu USB Charge
E se você já tem, comenta aqui embaixo qual desses testes você já fazia. Comenta, porque o seu comentário é muito importante para mim e para as outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Agora que você me deu essa atenção, vamos seguir. Segue o barco. Teste 5. Reativação ou choque de bateria. Quando a carga da bateria acaba totalmente, conforme o uso ou o tempo que demora para colocar essa bateria para carregar, o valor de tensão dela pode ficar abaixo de 3 volts, então não vai ser possível carregar mais essa bateria com um carregador comum. Isso é um problema quando o aparelho tem a bateria interna, porque eu tenho que desmontar esse aparelho, reativar essa bateria para então depois ela carregar novamente. E para alegria geral dos técnicos, devido ao sistema de carga rápida USB Charge, não há necessidade de se abrir o aparelho, tirar a bateria e dar o choque, mas tem um detalhe muito importante. A ferramenta só vai reativar a bateria se o aparelho suportar a tecnologia de carga rápida. Então, para reativar a bateria, se abrir o aparelho, precisa aceitar o sistema Quick Charge QC, carregamento turbo também. Teste número 6, USB Charge pode indicar um defeito em circuito de carga. Quando eu tenho um defeito no CI de carga, a corrente pode ser zero ou ficar entre 400 e 500 mA no display do USB Charge. Outro defeito no CI de carga é quando o aparelho suporta a tecnologia Quick Charge, porém não carrega turbo na porta QC, mas carrega na porta USB comum do USB Charge. Teste número 7, o USB Charge pode indicar um aparelho em curto-circuito. Nesse defeito, aparelho em curto, no display do USB Charge vai ficar tudo apagado, esmaecido. Ou também pode acontecer de começar a mostrar um valor de corrente, mas depois não mostra mais nada, independente da porta USB que você conecta. Quando isso acontecer, é porque ativou o modo Overload, sobrecarga, cuja função é garantir a segurança do processo de carga e é muito semelhante ao desarme automático de uma fonte de bancada. E agora que você já sabe fazer esses testes usando o USB Charge, eu fiquei pensando aqui comigo. Como saber se o defeito é no conector de carga ou aparelho em curto, se ambos ficam com o display apagado no USB Charge? Fala aí para mim. Eu quero ver se você prestou mesmo atenção nessa aula. Pensa aí que agorinha eu já respondo e além disso, eu vou te dar mais algumas sugestões de teste para você ficar craque de uma vez por todas nessa importante ferramenta USB Charge. Enquanto você pensa, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você quer conteúdo informativo como esse que eu trouxe hoje. E mais que isso, toda semana eu trago novos vídeos aqui nesse canal. Deixa também um like, porque assim eu sei que o meu objetivo em te ajudar em alguma dúvida foi alcançado. Mas vamos lá, porque essas dicas agora valem todo o vídeo, de verdade. Valem todo o vídeo e você merece por ter ficado comigo aqui até o final. Parabéns para você que ficou comigo aí. Demonstra o seu compromisso. Olha só. Aparelho com defeito no conector de carga vai ligar na fonte de bancada lá no seu laboratório. E também aparelho com defeito no conector de carga não vai ter 5 volts logo após o conector de carga se você aferir com um multímetro. Duas questões sobre conector de carga. Aparelho com defeito de curto-circuito vai ativar a proteção de sobretensão overload no USB Charge, ou seja, vai ficar apagado e vai desarmar sua fonte quando você alimentá-lo lá no seu laboratório. Aparelho com defeito no circuito de carga vai ter 5 volts logo após o conector de carga, se você aferir com o multímetro, mas não vai ter 5 volts no conector de bateria. Entendeu? Não se preocupe, é normal. A primeira vez que você vê essas informações e como eu sempre falo aqui para os nossos alunos, o defeito está aqui. Veja o vídeo com calma, depois você volta e tenta entender novamente. E é claro, se tiver alguma dúvida, deixa embaixo aqui o seu comentário. E se você tem experiência também, deixa aqui embaixo uma sugestão de resposta ou uma sugestão de análise, né? Como essa que nós acabamos de fazer aqui para ajudar as pessoas que vão ver e assistir depois esse vídeo. Fica com Deus, até o nosso próximo vídeo e aquele abraço!